Os céus do plano da fuga eram de um cinza enevoado. O STYX fluía suavemente no chão, limpando as memórias da alma indiferente ocasional limpa para induzir uma calma sem vida. Uma cidade de granito preto e lama podre foi erguida no deserto. Esta foi a cidade do julgamento, sob a jurisdição do deus da morte Kelenvor. Incontáveis seres sem fé estavam parcialmente embutidos na muralha dos sem fé, gemendo quando pareciam estar sendo engolidos por ela. Os incrédulos no mundo dos deuses foram tratados pior do que os adoradores de deuses rivais, demônios e demônios. Eles não seriam aceitos por nenhum reino divino após sua morte, apenas capazes de sofrer eternamente na parede. Era tarde demais para essas almas prometerem fé a qualquer deus. Kelenvor deu a eles 3 escolhas após a sua chegada, e os outros 2 foram ainda mais tortuosos para os incrédulos que o muro. Somente o abismo ou Bator aceitaria esses seres, mas até eles só queriam transformá-los em insetos que alimentam a alma. A cidade da morte estava mortalmente silenciosa e quieta apesar de estar cheia de almas lentas. Mesmo os lixos gostariam de deixar este lugar assim que pudessem. Boom! Um grande portão dourado abriu-se de repente, irradiando luz divina. O brilho carregava o poder da salvação, aparentemente adicionando um raio de esperança nesta terra da morte. No entanto, a realidade foi exatamente o oposto. As almas errantes gritaram em choque com a aparência da luz sagrada, evitando a todo custo, apesar de só ver um único raio. Esta luz continha o poder de um poderoso Deus, e não era algo que eles pudessem enfrentar diretamente. Se não tivessem escapado, teriam sido eliminados da existência sem deixar vestígios. Droga, um Deus está descendo. É a deusa da trama. A cidade do julgamento estava cheia de atividade, pois muitas das almas se escondiam no subterrâneo e nas torres. Mesmo os lixes, demônios e demônios amaldiçoaram alto enquanto escapavam, portais começando a brilhar por toda a cidade. A figura de Mistra saiu devagar da porta dourada brilhante. Olhando para a atividade na cidade, ela sorriu significativamente. Mistra! Uma voz gigantesca ecoou por toda a cidade, e um homem de meia idade, vestido de roupão azul, parou diante dela. Ele parecia extremamente comum, parecendo um nobre, mas seus olhos brilhavam como um negro que tudo via. Um forte domínio da morte foi espalhado com ele no centro, como se ele fosse o governante da morte em todo o mundo. Este era o rei das almas, o grande deus da morte Kelenvor. Você sempre me traz problemas, ele disse ao ver a cidade farfalhando. Seu domínio da morte reverberou com um poder tranquilo, acalmando as almas agitadas e tornando-as calmas mais uma vez. Esta foi uma mutação do domínio de morte padrão, tranquilidade eterna. Serviu para proteger e acalmar os mortos, dando-lhes respeito. Kelenvor era um deus neutro e sempre tentará ao máximo proporcionar paz aos mortos. Ele se opunha àqueles que tentavam prolongar suas vidas e desprezava as artes blasfemas da necromancia. Seu símbolo era o de um braço esquelético segurando um equilíbrio. Havia rumores de que Kelenvor e Mistra uma vez se amaram como mortais. O relacionamento deles parecia ter parado depois que eles ascenderam à divindade. Embora os dois nunca tivessem admitido, o cenário atual sugeria que os rumores eram verdadeiros. Por que você veio para perturbar a paz da fuga? Kelenvor olhou para Mistra. Sua relação atual era diferente de antes, e foi parcialmente porque Kelenvor odiava a magia. Ele sentiu que a magia havia interrompido a paz dos mortos. Pode ter havido outras razões também. Muitos lixes e demônios adivinharam que Alustriel era uma filha nascida de Mistra através de um mortal chamado Elminster. É naturalmente para aquele deus do massacre. Kelenvor, você não está bravo com o fato de que alguém está de olho no seu trono e se intrometer em seus poderes? Mistra riu friamente. Ele é apenas um deus novo, seu poder está longe de Neftis e Segoja. Kelenvor disse após um período de silêncio. Esses outros deuses que ele mencionou eram também deuses da morte, mas eles próprios eram deuses intermediários. Leilin era apenas uma divindade menor, e, mesmo sem uma compreensão completa da lei da morte, ele não representava uma grande ameaça. Realmente. A expressão de Mistra mudou, e ela se decidiu. Você já ouviu falar da lenda da serpente do pesadelo? É isso que você prevê? Kelenvor ficou em silêncio mais uma vez.
Para você, ele começou depois de um tempo, eu vou dar uma mão mais uma vez. No entanto, uma vez eu fiz um pacto com o círculo dos deuses e isso me impede de fazer muitas coisas. Kelenvor era um deus neutro, e sem Leilin, mesmo sendo um deus da morte, ele não podia simplesmente atacar seu reino divino. Seria considerado blasfêmia, e se ele tentasse, os outros deuses da morte se uniriam para reprimi-lo. Tal era o seu destino como o mais forte deus da morte. Isso é o suficiente, eu só preciso de você para... Mistra sorriu lindamente e falou do seu propósito. Meus adoradores estão sendo detidos por Kelenvor. As notícias do plano da fuga logo alcançaram os ouvidos de Leilin, e isso fez franzir o senho. Esta foi realmente uma questão problemática. Os adoradores normalmente entravam no reino divino de seu Deus após a morte, e esse era um pacto que não podia ser violado. No entanto, algumas coisas ainda podem ser feitas no meio. Enquanto os adoradores piedosos tinham força de fé suficiente para se mover diretamente para o reino divino após a morte, e os sacerdotes se tornavam diretamente poderosos espíritos santos, as coisas não funcionavam da mesma maneira para os adoradores regulares. Eles primeiro tinham que ser enviados para o plano da fuga, sendo julgados por Kelenvor. O falso seria colocado na muralha e o restante seria enviado aos emissários de suas respectivas divindades. Kelenvor estava agindo em seu contrato com o círculo de deuses que solidificou sua posição como um deus neutro. Isso causaria problemas a Leilin, afinal apenas um pequeno número de seus fiéis era suficientemente fervoroso para ser transportado diretamente. O emissário interrogou-o antes, mas Kelenvor respondeu com uma condição. Ele espera que você faça uma viagem para o Fugplane você mesmo antes que ele libere suas almas. O valente espírito relatou, tremendo de medo. Leilin acenou para o homem antes de cair em pensamentos profundos. Ele cheirou uma conspiração fermentando, e isso fez sorrir ironicamente. Eles estão apertando duro. Nem mesmo me permitindo algum tempo. Mesmo que ele quisesse descansar agora, eles provavelmente não lhe dariam essa chance. Suas leis colidiam com as do próprio Kelenvor, então o viés seria difícil de combater. Além disso, Leilin não tinha amigos entre os deuses, apenas aqueles que cuidavam de sua situação com Schadenfreude. Felizmente eu não tenho muitos adoradores no plano material principal. A maioria deles está aqui na ilha de Banks, e suas almas não precisam entrar no plano da fuga quando morrerem. Ele se sentiu um pouco aliviado com esse pensamento. A melhor maneira de combater os esquemas de seus oponentes era evitar entrar na armadilha, senão seu resultado só poderia ser miserável. Tendo confirmado que Kelenvor pretendia que ele viajasse para o plano da fuga, onde poderia causar ainda mais problemas, Leilin se preparou para ignorar todos os assuntos e se fincar em sua carapaça de tartaruga de um reino divino. Então, e se a reputação dele estivesse arruinada? Então, e se a sua fé no plano material principal fosse interrompida? A maioria de suas operações estavam dentro do reino divino, portanto, não havia nada a temer. Além disso, Leilin era alguém do mundo dos magos. Tornar-se um deus maior era inútil para ele, e quanto mais preocupação ele mostrava sobre a ameaça, mais fácil era lidar com ele. Ele só acabaria perdendo tudo se agisse. Em vez disso, ele entraria em uma batalha de atrito. Claro, ele ainda tinha que atender à falta de fé que seria causada como resultado dessa supressão. No mínimo, Leilin sabia claramente que a fé do plano material primordial cairia drasticamente em breve. Seus adoradores no reino divino se transformariam vagarosamente em peticionários ao longo do tempo, um processo irreversível que lhe roubaria uma nova fé. Embora houvesse lucros para se enfurnar no reino divino, sua principal fonte de nova fé havia sido cortada.